Se você vai fazer uma oferta irrecusável para alguém, que lugar melhor para isso do que durante um jantar? Esses lugares não têm apenas conexões famosas com a máfia, eles também têm um frango à parmegiana de matar. Deixe os mais proeminentes. New York City is one of the most... Cidades da máfia surgiram na lei seca. Mas o que um mafioso faz quando quer comer almôndegas? O raio sempre foi popular entre mafiosos como John Gotti e Charles Lucky Luciano no East Harlem. Charles Raio, imigrante italiano, abriu o restaurante na rua 114, com a Pleasant Avenue, em 1896, e ele permanece lá até hoje. Mas não pense que é fácil entrar. Reservas são notoriamente impossíveis de conseguir, principalmente porque o Raios tem um sistema de mesas fixas, que dá prioridade aos frequentadores de várias gerações. E, supostamente, muitos mafiosos tinham lugares preferenciais. Até mesmo mafiosos de filmes adoram o lugar. O local serviu como seleção informal de elenco para os bons companheiros. E Frank Pellegrino, dono do restaurante, participou do filme. E aí, como você gosta do seu? Mal passado, ao ponto para mal passado. Ao ponto para mal passado. Aristocracia. A máfia no Raios não atuou só na lei seca. Em 2003, Albert Trucelli, membro oficial da máfia, foi morto a tiros após criticar uma atriz que cantava no restaurante. Louis Lump Baroni, frequentador antigo do Raios e ligado à família Lucchese, era o responsável. Curioso que o tiroteio não prejudicou os negócios. Afinal, o que seria de um restaurante conhecido por suas ligações com a máfia sem um pouco de derramamento de sangue? Nova York não é a única cidade com ligações com a máfia. Também tem Chicago. E em Chicago, você tem o Richard's Bar, antigamente chamado de Tischer's Tavern, que foi inaugurado pela primeira vez em 1926 no Bates. Ao longo dos anos, o bar presenciou sua cota de atividades ilegais, principalmente violando várias leis de proibição de fumar em ambientes fechados. Mas também tem ligações com a máfia. A dona do bar Richard's seria irmã de Robert Bob Dominic, associado da máfia de Chicago ligado a Joseph the Clown Lombardo. Dizem que o bar é o principal ponto de encontro da grupo da Grand Avenue. Os supostos vínculos de Richards com a máfia são apenas boatos, mas isso não impediu comentários. No Yelp, há avaliações elogiando o clima mafioso ou chamando o local de bar da máfia à moda antiga. O Umberto's Clam House, na Little Italy, é icônico por suas ligações com a família Genovese e por ter sido cenário de um famoso assassinato da máfia. O restaurante foi aberto em 1972 por Umberto Ianello na esquina da Mulberry com Hester. Depois, seu filho Matthew "Matty the Horse" Ianello tornou-se chefe interino da família Genovese. Anos antes, apenas 2 meses após a inauguração do restaurante, Joe Gallo, o louco, da família Colombo, comemorou seu 43º aniversário lá. 1 ano antes, o chefe da família Joseph Colombo foi baleado e ficou paralisado no comício do Dia da Unidade Italiana. Muitos achavam que Gallo era o mandante. Quando ele chegou a Umberto's de manhã cedo, a notícia se espalhou rápido. Gallo foi morto a tiros por 4 membros da família Colombo. E eles passaram pela cozinha do restaurante e simplesmente começaram a atirar. O Umberto's mudou de endereço, mas ainda recebe visitantes no local original em tours autoguiados sobre a máfia em Nova York. É difícil fechar um bar clássico de Chicago, e o Checker continua muito ativo. O antigo bar de contrabando e bordel já foi favorito de mafiosos, como o famoso Al Capone. Quando Capone frequentava, o local era chamado 226 Club, com speakeasy e bordel acima. Fontes dizem que Capone influenciava muito as operações do clube. Uma porta secreta para o porão foi feita no clube para fugas rápidas. Hoje, o Checker serve bebidas legalmente, e o antigo speakeasy acumula teias de aranha acima do teto. Não se preocupe, agora há um novo speakeasy no local. O Club Chicks, embora não seja o 226 Club, é ideal para fãs da máfia que querem experimentar o clima da era Capone. A entrada secreta fica no antigo Checker. Basta achar a pintura certa para entrar e se sentir como uma gangster numa operação clandestina de contrabando de bebidas. Mas fique tranquilo, o Clube X é legítimo. Poucos restaurantes de Nova York testemunharam um famoso assassinato da máfia, mas o Sparks Steakhouse está nessa lista. Embora sua localização original ficasse alguns quilômetros a sudeste de onde está hoje, foi no restaurante de Midtown que o chefe da família Gambino, Paul Castellano, morreu. Ao chegar ao Sparks no inverno de 1985, Paulo Castellano foi emboscado por 4 homens mascarados
e morto a tiros antes de alcançar a porta. Outro membro da família Gambino estava por trás do assassinato, John Gotti. Estamos trabalhando com a teoria de que possivelmente ele foi considerado um risco. Com Castellano fora, Gotti subiu e assumiu o comando das operações da família. Apesar das tentativas fracassadas de prender Gotti, ele foi condenado pelo assassinato de Castellano, e o Sparks Steakhouse ficou marcado na história da máfia. Inaugurado como Corona Supper Club em 1960 no Queens, pelos pais de Anthony Tuff, Tony Federici, o restaurante passou a se chamar Parkside, quando Tony assumiu o negócio 20 anos depois. Mas comida italiana não era sua única especialidade. Diziam que ele era um membro de alto escalão da família criminosa genovese e supostamente usava o Parkside como quartel-general para atividades da máfia. O restaurante, ainda aberto e gerido pela família, atraía clientes de destaque como celebridades, políticos e mafiosos. Quando Anthony Fat Tony Ribito, conselheiro da família Bonanno, saiu da prisão, foi orientado a evitar o restaurante Parkside. Tony Durão quase não enfrentou acusações federais por máfia, mas foi preso em 2000 por atirar em falcões do telhado do Parkside. Os falcões pareciam caçar seus pombos de estimação, mantidos no alto. Apesar da reputação dele e da do restaurante, ligadas à máfia, Federici era um membro querido e destacado da comunidade do Queens. Ele faleceu em 2022 e é lembrado por sua personalidade adorável e generosidade. Poucos restaurantes ligados à máfia preservaram o passado tão bem quanto o Green Mill, em Chicago. O Green Mill, inaugurado em 1907, é considerado o clube de jazz mais antigo do país e foi o favorito de Al Capone. Atualmente, fãs da máfia podem visitar o bar e sentar na cabine preferida de Al Capone, de onde ele vigiava as duas entradas. Há ainda a alçapão usada para a entrada de bebidas ilegais e o famoso letreiro de neon. Durante a Lei Seca, o restaurante funcionava como bar clandestino frequentado por clientes e mafiosos para drinks e jazz ao vivo. Túneis subterrâneos eram usados para contrabando. Eles ainda existem, mas não são abertos ao público. Capone fazia negócios lá, mas não era dono do Green Mill. O local pertencia em parte ao seu matador favorito, Machine Gun Jack McGurn. O restaurante italiano Patsy's, inaugurado em 1944, pertence e é operado pela mesma família desde então. Apesar de muitos restaurantes de Nova York terem recebido mafiosos reais, o Patsy's é mais ligado à famosa família mafiosa fictícia dos Estados Unidos. O Poderoso Chefão é um dos filmes de máfia mais icônicos, e o livro de Mário Puzo não se baseou só em pessoas reais. Dizem que ele se inspirou em pessoas reais que Mário Puzo conheceu no restaurante Patsy's, citado em seu livro. Apesar do endereço diferente, o restaurante era frequentado por Luca Brasi anteriormente. Que diabos é isso? Essa é uma mensagem siciliana. Luca Brasi dorme com os peixes. O verdadeiro Patsy's não apareceu no famoso filme de Francis Ford Coppola, mas não foi ignorado pela produção. Coppola levou o elenco, com Marlon Brando, ao Patsy's antes das filmagens para ajudá-los a incorporar seus personagens. As ligações com um dos gangsters mais famosos, embora fictício, da história americana tornam o Patsy's parada obrigatória para fãs da máfia. Las Vegas é uma cidade que foi praticamente construída pela máfia, e embora sua presença e controle tenham sido em grande parte substituídos por corporações com muito dinheiro, os vestígios das raízes mafiosas de Vegas ainda estão presentes. Quando se trata de restaurantes, o Piero's Italian Cuisine é o lugar ideal para os amantes da história famintos que procuram um pedacinho do passado da máfia. O Piero's, fundado por Fred Glassman em 1982, era frequentado por mafiosos e celebridades. Porém, seus vínculos com a máfia começaram muito antes. Antes do Piero's, havia o Villa d'Este, inaugurado em 1962 por Joe Pignatello, ex-motorista do mafioso Sam Giancana. Em 2005, 2 ex-policiais da polícia de Nova York foram presos no Piero's por envolvimento em assassinatos da família Lucchese. O restaurante de Vegas também integra a presença da máfia no entretenimento. Ele ficou famoso por ter sido usado como local de filmagem no filme Cassino. Alguns restaurantes já foram palco de assassinatos da máfia, mas o Mocha's Red Fox de Detroit ficou famoso por um desaparecimento ligado à máfia, não por um assassinato. Jimmy Hoffa, frequentador do restaurante, foi visto lá pela última vez em 1975. Seu desaparecimento é amplamente associado à máfia. Ele deveria se reunir com Anthony Giacalone, de Detroit, e Anthony Provenzano, capo da família genovese, mas eles não apareceram. Hoffa era um respeitado ativista sindical e líder dos Teamsters, que ao longo dos anos se aproximou da máfia.
Pouco antes de seu desaparecimento, ele havia sido libertado da prisão e estava tentando voltar à liderança dos Teamsters. Ele estava indo muito bem até sair da prisão. E então começaram os boatos de que ele era um informante. Sindicato e máfia não queriam Hoffa no comando. O encontro com Provenzano seria uma reunião de paz, com Jack Alone intermediando. Quando eles não apareceram, Hoffa ligou para uma esposa para avisar a que horas ela poderia esperar por ele em casa. Ele nunca chegou lá. O que ocorreu com ele segue um mistério sem solução. E após a morte de Harry Mokas em 2001, o Mokas Red Fox foi vendido e rebatizado. O estacionamento do Ochsner Medical Center, perto de Nova Orleans, já foi mais animado. Abrigava o Beverly Club, um cassino ilegal comandado por alguns dos nomes mais notórios da época. Frank Costello, de Nova York, expandiu as operações da família mafiosa Luciano para Nova Orleans e ajudou a fundar o Beverly Country Club em 1945. Ele teve apoio de Meyer Lansky, associado de Luciano, Carlos Marcello, chefe da máfia de Nova Orleans, e Dandy Philip Castell, mafioso de Nova York, para abrir o local, promovido como o clube de jantar mais sofisticado da América. O Beverly Club se tornou um grande ponto de encontro para os privilegiados, sendo um local de luxo para relaxar. O jogo, que era ilegal na época, era um grande atrativo, assim como os artistas de alto nível. O local foi ponto de encontro da máfia por pouco tempo, fechado uma vez por jogos de azar e rebatizado após a morte de Castell. Em 1983, um incêndio destruiu o prédio e as cortinas se fecharam pela última vez.